Que alegria poder estar com vocês nesta oportunidade. E falando alguma coisa mais sobre o reverendo Denuel Nicodemos Eller, não sei quantos aqui o conheceram pessoalmente, eu creio que os mais jovens só de nome, não é? Os mais antigos conheceram muito. Mas quero dar um testemunho sobre o reverendo Denuel, uma personalidade marcante. Quando eu fui substituí-lo, aliás, ele faleceu em 86, a Igreja Unida ficou um tempo com um pastor de forma transitória, e aí eu cheguei lá em 91. Mas a figura do reverendo Denuel na Igreja Unida é uma figura viva até hoje. Quando se fala reverendo Denuel, as pessoas lá repetem a maneira dele falar, a forma de ele ensinar, a maneira tão trágica do seu último dia, ministrando a ceia e falecendo ali junto à mesa, na hora que estava consagrando o pão. A Igreja Unida tem o reverendo Denuel como uma figura viva. A personalidade dele encantava aquela igreja, e nós temos que dar graças a Deus por isso, não é? Nós pensamos muito nos grandes homens lá do passado, mas os grandes homens existiram também na nossa geração, não é? E precisamos reconhecer isto e dar graças a Deus por isso. E é um privilégio, como dizia, estar aqui com vocês. O nosso Deus é tão bom que permite estarmos compartilhando as verdades do Evangelho, repartindo entre nós e ouvindo o desafio para levarmos adiante esta obra. Eu quero agradecer muito ao reverendo Ulisses pela lembrança e pelo chamamento, pela convocação para estar aqui. Antes de iniciar nossa palavra propriamente dita, uma vez eu estava participando de um curso e o preletor era um ilustre servo de Deus. Não posso dar as iniciais dele, porque senão muita gente vai identificá-lo. Mas depois do almoço, o pessoal foi almoçar e depois do almoço ele veio dar palestra. E ele é imponente, solene, sério, estava falando. De repente, não mais do que de repente, um ilustre colega lá no fundo dormiu e deu uma roncada. Mas aquele ronco que foi lá no fundo e parecia a regente de coral quando está aquecendo a voz. E não houve como não dar risada. E o ilustre preletor também deu risada. Porque também 2 horas da tarde ouvir uma palestra era muito profunda, mas foi tão profunda que o pobre do obreiro foi profundo. Mas eu passei por uma experiência semelhante. Enquanto nós estamos vivendo, e devemos estar esperando coisas novas. Talvez os irmãos devem ter passado também por isso. Mas eu nunca tinha passado. Eu fui pregar numa igreja à noite, e naquela hora acabou a energia elétrica, na hora que eu fui começar a pregar. Mas não tinha nada que pudesse você ver. O meu esboço, eu peguei assim e pus no bolso, porque nem eu sabia onde era o bolso da calça. Era um breu, estava um breu no templo. Veio alguém lá com celular. Eu perguntei, esse celular aguenta 2 horas, que é o tempo do meu sermão?
Ele falou, não, 2 horas não aguenta. Falei, então pode ir embora. Aí eu dei uma liberdade para os crentes. Eu falei, olha, como eu não estou vendo ninguém, e ninguém está me vendo, eu vou falar, eu confio que vocês estejam me ouvindo. Se alguém quiser dormir, por favor, não ronque alto. Mas eu ficava preocupado porque estava tão silencioso o templo, que eu não sabia se o povo tinha saído ou se estava dormindo em silêncio. Né? Mas foi um sermão nas trevas. E no fim, o sermão nas trevas, não houve nenhuma queixa contra o presbitério, então deve ter passado. Foi aprovado. Mas agora, então, falando sério, se você for roncar, não ronque alto. Só isso. Mas espero que nós não precisemos chegar a esse ponto. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 9. Um texto tão conhecido, mas que é oportuno quando falamos sobre a tarefa da igreja, a principal tarefa da igreja em relação ao testemunho da nossa fé, a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 9, eu vou ler versículos 35 a 38. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando consultava alguns aspectos do trabalho do reverendo Ulisses, na direção, na programação desse seminário, numa das páginas lá, falando sobre o projeto Promício, tem os objetivos lá do projeto, os desafios do projeto, e um dos itens lá diz proporcionar programas aditivos de estudos para aparelhamento missionário, história de missões, linguística, idiomas, antropologia missiológica, missiologia intercultural, missiologia transcultural, estratégia missionária, apologética, religiões, seitas, discipulamento, plantação de igrejas. E lendo isto, eu pensei, esta é a realidade, o desafio da obra missionária em todos os níveis. Não apenas transcultural, mas de uma maneira nacional, local, que é a maneira, que é a perspectiva que eu tenho vivido, que é missões nacionais. Quando nós pensamos em antropologia missiológica, nós, em geral, somos levados a pensar na transcultural. Mas isso se aplica em nosso país, com as dimensões que possuímos, com a multiplicidade de regiões, há uma necessidade imensa de conhecermos as várias expressões de cultura que nós temos. Quando nós falamos aqui em estratégia missionária, aplicamos isto, enquadramos isto na realidade nacional,
Quando falamos em apologética, a primeira perspectiva pode parecer estar lidando com essas grandes religiões, islamismo, budismo e outras tantas, mas a apologética dentro do nosso país é uma questão tão profunda, tão séria. Quando nós pensamos em seitas, quando nós pensamos em plantação de igreja, todas estes tópicos, você certamente pode ser desafiado a dimensioná-los para a realidade do nosso país. Tudo aquilo que se apresenta como um desafio para a obra transcultural, dentro ou fora do país, se aplica de uma maneira direta no trabalho da Junta de Missões Nacionais, com as suas devidas adaptações e restrições, em termos de expansão da natureza dessa obra. É extraordinário nós morarmos num país como o Brasil. Quando falamos em Brasil, muitos logo pensam nestas coisas que envergonham a nossa pátria. Mas o Brasil não é apenas isto. O Brasil é muito mais do que esta corrupção que nós vemos e conhecemos. Nós dizemos sempre que há vários Brasis dentro do nosso Brasil. Eu não sei onde vocês estão, quantos aqui são fora de Belo Horizonte, de Minas, mas aqueles que conhecem um pouco mais dos nossos estados, dos nossos municípios, sabem do que estou me referindo com vários Brasis. Existe o Brasil do Centro-Sul, existe um outro Brasil do litoral nordestino, existe um outro Brasil do sertão, existe um Brasil lá do norte, quando você vai numa ou noutra região, você vê tantas diferenças. Pela graça e misericórdia de Deus, nós podemos dizer que temos um idioma, mas os costumes de comunicação são tão fortes que muitas vezes, conversando com pessoas de regiões distantes, assim, nós precisamos perguntar: o que é que você quis dizer? O que é isso? Qual o sentido dessa expressão? E corremos sempre o risco de usar expressões, atitudes que chocam aquelas pessoas dessas situações, porque mudam o significado das palavras conforme o lugar em que nós estamos vivendo. Essa é uma realidade, diria, inquestionável em nosso país. Deus maravilhosamente nos fez diferentemente semelhantes. Nós pensamos, somos todos iguais. Não, nós somos iguais, diferentes. Graças a Deus, não é? Já pensou se tivesse mais um Carlos Aranha na vida? Um só já é tão... já é demais. Imagina 2 Carlos Aranha, o que haveria de ser? Então Deus faz com que cada um de nós tenha as suas peculiaridades. Mas ao mesmo tempo Deus nos faz iguais. Quando nós pensamos em nossos problemas, em nossas reações diante de circunstâncias adversas, conversamos com outra pessoa e ela diz: eu também sinto isso, eu também passo por isso, eu também enfrento isso. Quando nós olhamos para as nossas igrejas, nós pensamos: não, só a minha igreja que tem esse problema, eu saí de uma igreja que tinha esse problema. Quando você vai mudar de igreja, vai para outra igreja, você vai encontrar os mesmos problemas
muda o nome dos personagens, muda o nome dos presbíteros, muda o nome dos diáconos, muda o nome da presidente da SAF, mas as situações são as mesmas situações. Quando nós pensamos no trabalho missionário, podemos estar nos mais distantes locais e falando sobre o aspecto geográfico absurdamente distantes. Mas a mensagem fundamental, aquilo que realmente precisa ser dito, é uma só, está num só evangelho. É pregarmos ao ser humano aquilo que resolve o grande problema no coração humano, que é a reconciliação com Deus. Essa é a nossa mensagem. Podemos ter todas as diferenças possíveis e imagináveis nesse aspecto cultural aparente, mas a necessidade espiritual é a mesma. Nós temos no nosso país 5.570 municípios. Desses 5.570 municípios, nós com certeza não estamos presentes em quase 4.000 deles. Esse é o desafio que nós temos. Em muitos desses municípios estão igrejas pregando o Evangelho, mas não com a linha reformada, não com a filosofia, com a teologia, com a maneira de ser, de testemunho que nós conhecemos. Percebem o desafio que está diante de nós? Nós temos 3.800 igrejas, segundo uma estatística que a Secretaria Executiva do Supremo publica. Mas essas 3.800 igrejas estão colocadas, muitas concentradas em grandes cidades. Então não é possível dizer que dos 5.800 municípios, melhor, 5.600 municípios, se temos 3.800 igrejas, estamos perto de alcançar. Só Belo Horizonte tem quantas igrejas? 100, mais de 100 igrejas num só município. Campinas tem quase 80 igrejas com congregações. Então, não dá para fazer essa relação entre número de igrejas e número de municípios. Então, aí está o nosso desafio. É aí que nós devemos começar a entender o que Jesus Cristo dizia: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu gostaria de, a título pelo menos de colocar uma base de conhecimento do que é a Junta de Missões Nacionais, para depois nós continuarmos falando sobre o trabalho de missões. Assim, os irmãos todos aqui poderão ter essas informações comuns. A Junta de Missões Nacionais da nossa igreja é um departamento, é uma comissão permanente da igreja. Nós temos 4 comissões na igreja presbiteriana que tratam desse assunto missionário. Essas 4 são a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, a Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicações, que é a PECOM, e a Junta de Missões Nacionais. Então, essas 4 agências são nomeadas pelo Supremo Concílio da IPB, e cada uma delas trabalha num setor específico do trabalho missionário.
Em 2002, o Supremo Concílio normatizou como estas agências haveriam de desempenhar o seu trabalho, definindo qual é a natureza desta obra missionária e quais os pressupostos básicos que cada uma das agências deveria, então, estar realizando. Destacando que estes órgãos da IPB não trabalham em competição mútua, porque cada um vai num setor bem distinto. Eles devem fazer todos os esforços possíveis para a sua automanutenção, autogoverno e autopropagação. Ainda que nós tenhamos, por parte do Supremo Concílio, 54% do seu orçamento anual para ser distribuído entre essas 4 agências, cada uma delas deve se movimentar para levantar os recursos para o seu trabalho. E cada uma faz de uma maneira bem própria, bem característica. Por exemplo, vocês que conhecem o trabalho da PMT, sabem qual é o empenho dos obreiros da PMT de levantar o seu próprio sustento. Não é assim? Eles levantam o seu sustento e a igreja dá o apoio para que eles realizem o trabalho lá fora, mas eles buscam o recurso de sua manutenção. No caso específico da Junta de Missões Nacionais, os obreiros não saem para buscar sua própria manutenção. A manutenção deles é proveniente de verbas da igreja através da Junta de Missões Nacionais. O trabalho do PMC tem assim uma característica quase semelhante à das 2 outras que nós referimos. Só que o PMC tem alguma verba de apoio da Holanda muito expressivo, né? Então, entra com uma vantagem, principalmente naquilo que a igreja holandesa reformada pretende realizar nos estados do sul do nosso país. Os órgãos de missões da nossa igreja, portanto, têm um norteamento para seguir. Especificamente em relação à Junta de Missões Nacionais, o Supremo Concílio coloca 5 itens nesse seu plano geral que a Junta de Missões tenta se encaixar. O primeiro deste propósito da Junta de Missões é plantar igrejas em campos pioneiros do Brasil e, em momento oportuno, transferi-las para os presbitérios. O objetivo da junta não é, por exemplo, abrir uma congregação na cidade de Belo Horizonte. O objetivo da junta é ir em campos pioneiros, onde não existe igreja presbiteriana. E começar o trabalho naquele local. Muitas vezes, naquele local já existem 2, 3 famílias de origem presbiteriana. Então, vamos começar o trabalho com aquele grupo. Quando aquele grupo começa a ter características próprias de vida, de manutenção e de liderança, nós transferimos aquele grupo para que o presbitério organize a igreja e aquela igreja passa a pertencer ao presbitério. Então, se hoje você ouve falar que a Junta de Missões tem 60 campos, você diz, mas é só isto? Não, acontece que cada ano aqueles campos que se desenvolveram passam para os presbitérios
e a junta de missões vai para outra direção para abrir um novo campo. A junta nunca nunca terá uma estatística maior, muito maior do que tem, por esse motivo, por esse princípio. Em segundo lugar, a junta é desafiada a dar aos missionários o status de reconhecimento dos órgãos públicos. Quando os obreiros chegam nas cidades do nosso interior brasileiro, uma das exortações, uma das recomendações que eles têm é se apresentar, é mostrar que a igreja presbiteriana está chegando ali. Uma outra situação que parece ser muito radical, mas é absolutamente necessária. A junta de missões planta igrejas apenas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós podemos reconhecer a seriedade de igrejas de teologia firme, bíblica, mas o objetivo da junta é Igreja Presbiteriana do Brasil. É a junta quem vai estabelecer parcerias com sínodos, presbitérios, igrejas, mas sempre através de recursos da IPB, com ofertas de pessoas da IPB para o seu trabalho. Esse trabalho da Junta de Missões Nacionais foi organizado em 1940, portanto, já está com 77 anos de existência. Eu sempre procuro destacar essas informações, porque entendo que muitas pessoas não têm a menor ideia de como se encaixa o trabalho das agências missionárias dentro da estrutura da nossa igreja. Nós temos, por exemplo, dentro do Supremo Concílio, comissões que têm um sentido apenas daquele momento. Comissões chamamos de expediente. As comissões são nomeadas pelo Supremo Concílio e se extinguem na própria reunião do Supremo Concílio no momento que apresentam seus relatórios. Nós temos um outro tipo de comissão que chamamos de comissão especial. Elas são constituídas pelo Supremo para tratar de assuntos específicos em questões de disciplina, questões teológicas, em questões administrativas, durante o período de um Supremo até o outro Supremo. Então, essas comissões especiais cumprem o objetivo para o qual foram criadas e apresentam um relatório e terminam. Nós temos as comissões permanentes, que são essas comissões das agências de evangelização de missões. Essas são comissões que apresentam o seu relatório no Supremo Concílio e imediatamente a eleição para ou a renovação dos membros ou novos membros constituem uma nova junta, uma nova agência, mas tem um caráter permanente. Não se discute no Supremo se vamos ou não vamos ter a comissão. Elas existem de forma permanente. Como nós dissemos, os recursos para a manutenção do trabalho nacional procedem do Supremo Concílio. 54% daquilo que é o orçamento da igreja cada ano é destinado para o trabalho missionário. O comitê gestor é um comitê que reúne 2 representantes de cada uma dessas agências anualmente e faz a distribuição dos valores, dos recursos, para que cada uma desempenhe o seu trabalho. Nós temos hoje 63 campos, 67 obreiros, somando os membros comungantes de todos esses campos da junta, nós temos cerca de 3.000 membros,
cerca de 1.100 membros não comungantes. Nós temos um número aproximado de 7.000 alunos nas escolas bíblicas dominicais. Então, isso mostra como o trabalho se estende, tem um número interessante, mas, evidentemente, aquém daquilo que deveríamos ter e que poderíamos ter. Um trabalho muito importante que, para a realização da sua missão, a Junta tem feito, e que divulgamos bastante, é o projeto de parcerias com igrejas e presbitérios. O que são estas parcerias? É um projeto de colaboração na obra missionária. Uma igreja numa determinada região conhece uma cidade próxima onde não existe a comunidade presbiteriana. Então, essa igreja entra numa parceria com a Junta de Missões Nacionais, para que um trabalho seja iniciado lá na cidade onde não tem igreja presbiteriana. É isso que nós chamamos parceria. Há responsabilidades da Junta de Missões Nacionais e responsabilidade dessas igrejas proponentes da parceria. Quais são as responsabilidades da Junta? A Junta assume a responsabilidade de 100% do valor da côngora do obreiro, o obreiro plantador do campo. Isto nos 2 primeiros anos. A parceria, em geral, é por 5 anos. Nos 2 primeiros anos, a Junta assume 100% da côngora. Nós chamamos o salário do obreiro plantador. No 3º ano, é aplicado um redutor de 25%, no 4º ano, 50%, no 5º ano, 75%. Então, vejam, começamos com a Junta dando integral o salário, e depois, 3º, 4º, 5º ano, com esses redutores, a igreja parceira aumenta a sua contribuição e a Junta de Missões vai passo a passo, saindo para que o trabalho seja assumido pela igreja proponente. A administração desse campo de parceria pertence à Junta, a administração pastoral, diríamos assim. É a Junta de Missões que cuida daqueles obreiros, que dá as mesmas instruções que os obreiros da Junta recebem, esses obreiros de parcerias também recebem. Aquilo que nós fazemos com os obreiros da Junta, promovendo encontros para a edificação, para a administração, eles também participam. As estratégias da Junta devem ser atendidas por esses parceiros. E o que faz a igreja que propôs a parceria? Ela é responsável pela manutenção do campo, tais como o pagamento de aluguéis da residência do obreiro, do salão de cultos, quando não possui imóvel próprio, as despesas gerais de água, energia, a manutenção do prédio. Vocês percebem, então, a Junta entra com uma parte para dar o apoio àquele novo campo, mas a igreja proponente tem a responsabilidade de acompanhar este projeto. A igreja proponente pode indicar um obreiro. Então, se a igreja tem um pastor no seu presbitério, ou alguém vinculado, de conhecimento daquele conselho, e quer indicar aquele obreiro para ser o plantador, a Junta de Missões aceita essa indicação. Então, não é necessariamente a Junta
quem indica o plantador, nesse caso de parcerias. Mas aquilo que a junta faz para receber um obreiro, faz também para receber esse plantador de igreja. E como é que a junta recebe o obreiro? Ele é levado, vamos de início, esses obreiros todos devem ter feito um seminário ou um instituto bíblico reconhecido pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ou em casos muito especiais, especialíssimos mesmo, líderes de igrejas locais, presbíteros que dedicaram a vida, ou estão dedicando a vida naquelas igrejas, e já têm experiência na liderança, no ensino, no testemunho do Evangelho. Excepcionalmente, estas pessoas se apresentam para serem obreiros plantadores de novos campos. Então, todos eles são chamados para comparecer, mandam o seu currículo e são chamados para uma entrevista lá na Junta de Missões Nacionais. E nessa entrevista a junta vai avaliar o seu nível de conhecimento bíblico, teológico, vai avaliar qual o seu envolvimento com missões, o testemunho que este candidato tem para mostrar o que ele já fez na obra missionária, o que ele pretende no exercício desta obra. Nós analisamos também a vida pessoal, familiar, financeira. É um exame bem específico, semelhante àquilo que se faz em presbitérios, mas no presbitério o obreiro aprovado está ali junto do concílio, e o concílio está acompanhando de perto a vida daquele pastor. Na obra missionária, os obreiros saem para regiões distantes, e se a junta não tiver uma certa segurança no trabalho, na vida daquele obreiro, então ficará muito mais difícil o relacionamento com ele. E nós ficamos, às vezes, muito desapontados quando, nessa entrevista com a junta, vemos obreiros tão despreparados na sua vida de conhecimento bíblico e conhecimento teológico. Não há como agirmos diferentes sem avaliar todos esses aspectos. O aspecto familiar, por exemplo. Quantos que são recusados a ser na junta, porque a esposa, os filhos, não revelam aquela disponibilidade para sair pelo Brasil afora para ocupar um campo missionário. Ou questão de envolvimento com a família maior, avós, irmãos, etc. Mas, por razões várias, a esposa ou os filhos não querem acompanhar o obreiro. Como então nós poderíamos enviar este obreiro para um campo que, em geral, é bem distante de onde estão os seus familiares? Assim é que nós tratamos da recepção desses obreiros. O que a junta oferece para os obreiros? Todos eles, aqueles que pertencem à junta, não os obreiros de parceria. Os que pertencem à junta têm um plano de saúde, que é o plano da Unimed, plano que a Igreja Presbiteriana do Brasil assumiu, e é extensivo
para os obreiros, membros da Junta de Missões. Isto nos resolveu um problema muito sério, porque em muitas regiões do país nós não temos hospitais, em alguns não temos clínicas, e em alguns nós não temos nem médicos para o atendimento da saúde da população. Agora, com a Unimed, então os obreiros pelo menos têm esta perspectiva de um atendimento imediato. O problema de enfermidade não é anunciado com antecedência. Quando surge o problema, precisa ser tratado. Antes, nós tínhamos que deslocar obreiros para os nossos hospitais lá lá em Goiás, em Rio Verde. Trazíamos para Campinas, porque era onde tínhamos, então, hospitais evangélicos. Agora, pelo menos, estamos com essa situação encaminhada nesse assunto. Os obreiros da junta recebem o que se conhece como 13º salário, como férias anuais. Nós não chamamos de 13º nem de férias, por causa de problemas trabalhistas, então chamamos de descanso pastoral e gratidão pela vida do obreiro, apenas por questão aí da legislação trabalhista. Também a junta participa com 50% do recolhimento de INSS dos seus obreiros. Isto para ajudá-los nessa despesa, como também estimular os obreiros a assumir essa responsabilidade na sua vida pessoal, na sua vida diante dos compromissos com o governo. E nós temos uma proposta em estudo, que é também oferecer um plano de seguro de vida para os nossos obreiros. Eu insisti que isso aí se aplica aos obreiros da junta. Os obreiros de parceria são vinculados às igrejas parceiras, e essas igrejas aos seus respectivos presbitérios. Então, eles têm uma segurança para o seu trabalho, vinda da igreja a que eles pertencem. E por falar nisso, também lembrar que um obreiro, um pastor, que vai para o campo da Junta de Missões Nacionais, continua membro do seu presbitério. Pode ser qual região for, ou quando um pastor vai para o campo, ele não se desliga do seu presbitério. A junta não tem rol de pastores, assim como ela não tem rol de igrejas, não é? Então, as igrejas do campo são imediatamente transferidas para os presbitérios. Os pastores que estão no campo pertencem e continuam a pertencer aos seus presbitérios de origem. Inclusive, quando é a época de reuniões do presbitério, nós procuramos facilitar a ida desses obreiros para as reuniões ordinárias do seu concílio. Bem, por que tudo isso? Agora vocês podem dizer que alguma coisa vocês conhecem sobre a estrutura do trabalho missionário nacional. Como é que surge um campo? Como é que nós encaminhamos os obreiros? A preocupação em verificar qual é o nível de preparo, a necessidade de ajudá-los nessa preparação, nessa preocupação com o campo. É isto que é a realidade do trabalho da Junta de Missões no nosso país. Nós não temos dados de
do trabalho missionário de outras denominações, e não vem ao caso agora falarmos sobre isso, mas apenas para que todos pudessem conhecer exatamente o que é a obra nacional de evangelização através da Junta de Missões Nacionais.